Então, gente, vamos continuar a compreender aqui o experimento do Rutherford e seu modelo atômico. Então, como ele disse assim, ó, como ele disse aqui, o modelo de Rutherford revelou que o átomo não era maciço, que contribuiu para o desenvolvimento da ideia de um modelo planetário, ou seja, de que o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas, girando ao seu redor. No entanto, este modelo não explicava a grande quantidade de partículas positivas reunidas em um único espaço tão pequeno, que era o núcleo, pois, por apresentar cargas iguais, haveria uma forte repulsão entre essas partículas. Então, o modelo de Rutherford, ele disse que, primeira coisa, o átomo não era maciço, existiriam espaços vazios, né, já que a maior parte das partículas alfas passou direto, sem sofrer nenhum tipo de desvio, sem nenhuma dificuldade. Existiria uma região do átomo onde estariam concentradas as partículas positivas. Essa região seria muito pequena, chamou essa região de núcleo, já que algumas pouquíssimas partículas bateram e voltaram. E os elétrons, né, que tinham sido descobertos lá pelo Thomson, eles estariam girando ao redor desse núcleo, na outra região do átomo, que o Rutherford chamou de eletrosfera, certo? Já que algumas partículas sofreram pequenos desvios. Esses pequenos desvios das partículas alfa teria ocorrido porque a partícula alfa de natureza positiva teria sido atraída pelas cargas negativas dos elétrons presentes na eletrosfera, tá certo? Mas, como ele disse aqui no livro de vocês, o Rutherford ele não conseguia explicar como que poderia existir cargas positivas tão próximas umas das outras, numa região tão pequena do átomo, que era o núcleo, já que cargas iguais, né, cargas positivas com positivo, essas cargas iriam se repelir, certo? Então ele não conseguia explicar isso. Aí, né, em 1932, essa situação foi esclarecida. O físico britânico James Chadwick verificou que o elemento químico berílio emitia partículas sem cargas elétricas, e de massa muito próxima à do próton, certo? Essas partículas foram denominadas de nêutrons e estariam localizadas lá no núcleo. A presença de tais partículas entre as cargas positivas dos prótons manteria o núcleo coeso, ou seja, lá juntinho, todas as partículas juntinhas, impedindo um verdadeiro colapso em virtude da repulsão entre os prótons. Então, o problema aí da repulsão das cargas positivas dos prótons dentro do núcleo minúsculo, né, lá do átomo de Rutherford, foi resolvido aí com a descoberta do nêutron pelo Chadwick. Ele disse que esse nêutron não teria cargas elétricas, seria neutro, por isso que é chamado de nêutron, e ele estaria lá no núcleo. Então, mantendo aí uma separação entre as cargas positivas dos prótons, e aí explicando por que existiria esses prótons lá unidos, próximos, dentro do núcleo, devido à barreira formada para a repulsão de cargas pelos nêutrons, certo? Assim, os cientistas, na primeira metade do século XX, chegaram ao chamado modelo atômico clássico. Esse é o modelo atômico clássico. Entendendo que o átomo era formado por duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. No núcleo localizavam-se as partículas de carga positiva, chamadas de prótons, e as partículas de carga nula, sem carga elétrica, denominadas de nêutrons. Os elétrons, partículas de carga negativa, estariam ao redor do núcleo, em órbitas circulares e aleatórias, em uma região denominada de eletrosfera. Além disso, a matéria seria composta de átomos com quantidade de prótons igual à de elétrons. Então, quantidade de cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas, garantindo dessa forma a neutralidade elétrica. Então, né, depois da descoberta do nêutron pelo Chadwick, chegamos aí ao modelo clássico do átomo, em que existe dentro do átomo duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. No núcleo estão localizados os prótons de carga positiva
e os nêutrons que não possuem carga elétrica. E na eletrosfera, em órbitas, né, em órbitas circulares, estariam os elétrons que têm carga negativa, certo? Dentro do átomo, o número de prótons que possuem carga positiva seria igual ao número de elétrons que têm cargas negativas, fazendo aí o balanceamento dessas cargas elétricas e explicando como o átomo era neutro, mesmo possuindo partículas positivas e negativas em seu interior, certo? Com base no modelo de Rutherford e no modelo clássico, adotou-se um padrão para a representação das cargas elétricas das partículas atômicas. Então, temos aqui o próton, que possui carga positiva de 1, né, mais 1. O nêutron, que não possui carga elétrica, então carga elétrica 0. E o elétron, que tem carga negativa menos 1. Estudos realizados na primeira metade do século XX comprovaram que os prótons e os nêutrons têm a mesma massa e que os elétrons seriam aproximadamente 1840 vezes mais leves que os prótons e nêutrons. Assim, os elétrons estariam girando a uma velocidade muito grande ao redor do núcleo. Então, o modelo clássico, né, feito aí a partir do modelo de Rutherford do sistema planetário, ele está correto em dizer que no átomo existem duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera. No núcleo estão os prótons com os nêutrons e na eletrosfera estão os elétrons. Vimos aí que os prótons possuem carga mais 1, os elétrons carga menos 1 e que os nêutrons têm carga nula, carga zero, certo? E a massa dessas partículas o próton tem massa 1, o nêutron tem a mesma massa do próton, 1. Já o elétron ele é muito mais leve do que os prótons e os nêutrons. A sua massa chega a ser quase 2.000 vezes menor do que a massa do próton. A gente diz que a massa do elétron, por isso, é praticamente desprezível. Então, praticamente não tem massa o elétron, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar os processos de eletrização da matéria. Mas antes de acabarmos essa aula de hoje, eu vou mostrar aqui na figurinha como que seria a representação do modelo atômico de Rutherford e o modelo clássico. Temos aqui modelos atômicos da teoria de Rutherford, né? No modelo de Rutherford, o átomo seria composto por um núcleo e uma eletrosfera, onde o núcleo é onde está localizados os prótons e os nêutrons, e que concentraria-se no núcleo, portanto, toda a massa do átomo, ou praticamente toda a massa do átomo, já que apenas os nêutrons e os prótons possuem massa, e o elétron tem massa desprezível. Então, quer dizer, portanto, que no núcleo do átomo onde está localizado praticamente toda a sua massa. Já na eletrosfera estariam localizados os elétrons com cargas negativas. Como existe uma região, né, que é o núcleo, e outra região que é a eletrosfera, onde giram em órbitas circulares os elétrons ao redor do núcleo, esse modelo atômico do Rutherford é chamado de modelo do sistema solar, certo? Como vocês sabem, tinha algumas lacunas aí no modelo atômico de Rutherford, porque ele não explicava como que existiam aquelas cargas positivas dentro do núcleo, mas aí com a descoberta do nêutron, né, lá pelo Chadwick, isso foi resolvido. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Observem aqui esse átomo que tem aqui no topo aqui do slide, para vocês observarem. Isso seria mais ou menos o modelo atômico de Rutherford. No núcleo estaria essas continhas aqui, né, azuis, que seriam os prótons, e essas amarelinhas, que seriam os nêutrons, formando uma região pequena, onde concentra-se praticamente toda a massa do átomo, que é o núcleo. Ao redor do núcleo, em órbitas circulares, girariam os elétrons a altas velocidades, de carga elétrica negativa e massa praticamente desprezível. Então, o núcleo seria como o Sol e os elétrons como os planetas, dando origem aí ao modelo atômico do sistema solar.
beleza? Então, esse foi, portanto, o modelo atômico de Rutherford. Na próxima aula, estudaremos aí os processos de eletrização.